Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Muita satisfação estar aqui diante de uma sala repleta de estruturas e nos transmite conteúdo também. Muito importante a gente ter essa empatia, essa troca de conhecimento. Estou aqui na manhã desse dia com a oportunidade de ministrar essa palestra e nós estamos contentes de podermos compartilhar na manhã desse dia. O tema que nós trouxemos aqui na manhã é segurança no trânsito no álcool. Eu quero, antes de iniciar essa reflexão, perguntar a vocês, álcool e direção combinam? Não. Alguém já viu essa combinação? Não funciona, né? Não. Então, por que não funciona? Então, nós vamos entender pela segurança, pela segurança do trânsito, vamos entender aqui o que é o conceito de segurança. Nós podemos trazer aqui, segurança não é somente a ausência de acidente. A pessoa não teve acidente, então está em segurança. Não basta isso. Precisa ter condição, comportamento adequado, que evite situações indesejadas. É importante isso. Não basta somente não ter acidente, é importante a conscientização de segurança. Nós temos as estatísticas aqui mostrando que, pela Organização Mundial de Saúde, que 90% dos acidentes de trânsito ocorrem de que forma? 90% são causados por falhas humanas. 90%. Veja como é gritante isso. Significa que o ser humano não está operando corretamente o veículo. Não está tendo as atenções devidas com o trânsito. E nós temos aqui 6% que são as más condições de vias, buraco, dificuldade de sinalização, e 4% por falha mecânica. 4%. Então, as principais falhas causadas no acidente é o excesso de autoconfiança e o uso abusivo do álcool. Porque a pessoa já entra no autopasseio, já acha que pode fazer o que quer, tem a noção que está tudo certo, o que eu fizer está tudo certo. Muitos têm condições financeiras abastadas e já confiam que as autoridades irão favorecer naquele momento, então existe um excesso de confiança e acontece por aí os acidentes. Aí tem a demonstração do acidente grave. Nós vamos entender agora o que acontece relacionado à ingestão do álcool. Ele leva 90%, ele leva 1 hora para absorver 90% do organismo. Agora, para eliminar o álcool, ele demora entre 6 e 8 horas. Veja, dificuldade, né? A pessoa fica sob efeito do álcool aí por um bom período. 90% do álcool é eliminado através do fígado e entre 5% e 8% através da respiração e entre 2% e 5% através da transpiração. Aí o que acontece na ingestão? Fatores adversos, fatores psíquicos e fatores físicos. Vamos dar um exemplo. Quem pode me citar, além desses dois aqui, mais um problema que acontece no fator físico? Ele poderia me citar. Além da visão curva, além da sonolência, eu só coloquei 2 ali, mas existem mais fatores. Desequilíbrio, Falta de coordenação. Coordenação motora, sonolência, e psíquico. O que poderia acontecer com o psíquico? O sujeito fica agressivo, ele perde os reflexos, não é assim? Quer dizer, ele fica totalmente debilitado nas suas ações.
Então nós vamos partir agora para as verdades que acontecem sobre o uso de bebida alcoólica. Diminui o reflexo, a fundo já comentamos aqui, e de acordo com os artigos 265, 276, 277, existe uma penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. Quais são as consequências do artigo 165? Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa determine dependência. A penalidade vai para 6 meses e 3 anos de prisão. Quer dizer, a pessoa pensa que está tudo tranquilo, mas ela está ali, está correndo o risco de ser detida, presa e passar 3 anos na prisão. Ela é considerada uma infração gravíssima. Infração gravíssima são quantos pontos? 7 pontos. Isso? Medida administrativa. Qual é a medida administrativa que acontece? Uma retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Aqui nós entendemos mais profundamente o artigo 65, que é relacionado à multa multiplicada 10 vezes, como já o nosso amigo já tinha mencionado ali, 11 meses suspenso o direito de dirigir. A medida administrativa, como já foi falado anteriormente, recolhimento e retenção do veículo, e aplica-se em dobro a multa prevista em caso de incidência período até 12 meses, o valor da multa de 1.915,40. Aqui a nova lei seca, no artigo 306, a redação movimento do Código do CTB 12.760 do ano 2012. O artigo 306 está aí, conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão de influência álcool de substância psicoativa que determine dependência. A tolerância é o quê? Zero. Tolerância zero. O que vai ser considerado pela tolerância zero? Exame de sangue ou bafômetro, testemunhas de cena, vídeos ou fotos, identificação pelo agente de trânsito, que é a vermelhidão dos olhos, desordem nas vestes, ironia e fala alterada. A camarada fica bem alterado quando está embriagado, imediatamente a autoridade policial ela pode constatar e considerar que há uma tolerância zero. Qualquer prova que pudesse ser admitida no tribunal. Consequências da embriaguez ao volante do artigo 276. Qualquer concentração de álcool sujeito ao ponto do corpo, as penalidades previstas no artigo 65 da lei 12.760 de 2012. Artigo 277 diz as consequências, também. Todo veículo automotor envolvido em acidente de trânsito que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir influência de álcool, será submetido a testes de autonomia, alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame por meio técnico ou científico em aparelhos homologados pelo contrato permita certificar seu status. Está também concedente aqui na lei 12.760 de 2012. Aí está a tragédia, né? Que pode ocorrer. A cena aqui é triste, né? A cena aqui a pessoa. O que acontece? Ela tem o álcool do combustível no tanque, mas está aqui, olha a situação. Quisera ser a bandeira de todo motorista, essa aqui, né? A bandeira de todo motorista. E álcool, direção, não combina. Isso? Trânsito seguro para todos é muito importante, é um direito de todos. Isso? Agora eu queria a interação da sala hoje. Segundo o órgão mundial de saúde, o homem é responsável por quê? Por quê? Ele é responsável por 6% de acidentes automobilísticos? Não. Poluir rios e mares, lagoa? Pode ser, mas não cabe aí. Não. Não cabe na Mas de acordo com... Quantos por cento? 90% de acidentes automobilísticos? Sim. Certo, né? A
A absorção do álcool pelo organismo se processa em... Quem arriscaria me? 90% 60 minutos. 90% em 60 minutos. É isso? É. Aqui relacionado à tolerância zero. Artigo 65, capítulo 15, né? Aí sim, aí que existe aí uma controvérsia, né? Existem as penalidades e a infração. Então nós estamos aqui perguntando qual é a penalidade. A penalidade está aqui, ó. Artigo 276, não é isso? Visão turva, sonolência, agressividade, perda de reflexo, são consequências de quê? Gestão de justiça alcoólica. Muito bem, muito bem. Parabéns para todos também pela atenção. Valeu.